Eu não conto piadas. Conto anedotas e mentiras, mas não conto piadas. Bem, enfim, isto é uma piada. E não é uma piada. É uma história. É uma história verdadeira. Aconteceu mesmo. Tenho sorte se consigo colocar meu charuto na piteira. Não tenho muito a perder. Nunca fico triste. Se me pedissem para levantar e fazer isso aqui na sala, eu não conseguiria. Mas no palco, eu consigo porque a plateia é maravilhosa. Por 80 anos, George Burns foi o comediante favorito da América. Ele acumulou uma fortuna enorme, avaliada em mais de 30 milhões de dólares. Seus 2 filhos adotivos achavam que herdariam tudo. Mas, em março de 1996, Ernst tomou uma decisão que ninguém previu. Ele excluiu completamente os filhos de seu testamento. Cada centavo foi para outro lugar. Sua família ficou apenas com perguntas. Amigos dizem que havia segredos que Burns nunca contou a ninguém. O verdadeiro motivo pelo qual ele abandonou os filhos envolve uma traição chocante ocorrida anos antes. Louis trabalhava como lavador de louça e mal conseguia sustentar a família. Dora lavava roupa para os vizinhos em troca de ajuda. A maioria das crianças do Lower East Side usava roupas de segunda mão e dividia a cama. Muitas noites, o jantar se resumia a batatas e cebolas. Até o pão parecia um presente. Mesmo assim, George se lembrava das risadas, das piadas em Yiddish e do ritmo de vida naqueles cômodos. Esse humor permaneceu com ele. Tudo mudou em 1904. Ele tinha 8 anos quando seu pai morreu repentinamente aos 47. A família não tinha poupanças nem qualquer reserva financeira. Ele terminou os estudos na 5ª série porque precisava ajudar em casa. Ficava nas esquinas engraxando sapatos por 5 centavos cada engraxado. Era frio, sujo e cansativo, mas ele persistia. Às vezes, ganhava um extra cantando com um quarteto infantil chamado Imperial 5. Certa noite, o empresário do grupo fugiu com o dinheiro. George não tinha para onde ir e dormia em becos, aprendendo o que era fome e medo de verdade. Mesmo assim, ele carregava aquelas noites como um treinamento secreto. Eles lhe ensinaram a ser resistente e a ter malícia de rua, qualidades que usaria por toda a vida. Conforme crescia, sua identidade se transformava. A família o chamava de Natty. Outras crianças o chamavam de bomba de sapatos, por causa de sua caixa de engraxar. Ele enrolava charutos, vendia jornais, frequentava teatros de burlesco para assistir comediantes transformarem o nada em risos. Ele queria aquela vida. No início da adolescência, fez uma aposta imprudente e tentou atravessar o East River a nado. A correnteza o puxou para baixo e ele quase se afogou. Aquele momento o assustou, mas também despertou algo selvagem dentro dele. Logo ele experimentou novos nomes artísticos. George Burns veio de seu irmão Izzy, George Birnbaum, e da companhia de carvão dos irmãos Burns. Certa vez, ele havia roubado o carvão deles para manter sua família aquecida. Mais tarde, ele até tentou nomes como Willie Delight e Capitão Betts apenas para enganar os agentes de reservas e manter o trabalho. Aos 14 anos, sentiu o desejo de fugir e fugiu. Em 1910, saiu de casa e se juntou à companhia de cantores Mickey Rooney, na esperança de se tornar um cantor de sucesso. Sua primeira apresentação remunerada aconteceu em um teatro do meio-oeste. Mas ele congelou, esqueceu todas as letras e a plateia vaiou-o até que moedas caíram no palco. Foi demitido na hora. A humilhação doeu, mas ele sempre dizia que foi a melhor lição que já recebeu. Depois disso, vagou pelo meio-oeste cantando em balsas, bordais, esquinas, em qualquer lugar que pudesse lhe render um pouco de dinheiro. Alguns dias mal comia, algumas noites mal dormia, mas sentia-se vivo e continuava em movimento. Em 1913, aos 17 anos, ainda buscava o sucesso nos palcos. Formou um trio musical chamado Burning Three, com as irmãs Beatrice e Irene. Eles percorreram casas de vaudeville decadentes, repletas de plateias difíceis. Irene, de repente, fugiu com um marinheiro, deixando George e Beatrice sem dinheiro. George implorou por dinheiro para a passagem de trem para voltar para casa e retornou a Nova York com os bolsos vazios e o ego inflado. Mas desistir nunca lhe passou pela cabeça. Aqueles anos o ensinaram a improvisar, a lidar com donos de teatro desonestos que se recusavam a pagar e a suportar a dor do fracasso sem perder a guerra, ter a garra. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, ele tentou se alistar na Marinha, mas foi rejeitado por ser muito baixo. Ele tinha 1,7 metros e eles queriam homens mais altos. Em vez de desistir, ele encontrou outra saída. Disfarçou-se de mulher com o nome de Barbara e se infiltrou em grupos de artistas que viajavam em navios de tropas. Era arriscado. Um erro poderia significar prisão, mas ele conseguiu. Cantava para soldados com saudades de casa enquanto rezava para não ser descoberto. Mais tarde, ele riu disso, mas na época era pura sobrevivência. A reinvenção o salvou mais de uma vez.
Em 1916, ele achou que tinha encontrado sua grande chance quando se juntou à dançarina Elsie Rain. Eles criaram um número de baile e se apresentaram ao longo da costa leste. Mas Elsie o deixou por um homem mais rico e George ficou novamente sem dinheiro. Cansado e sem recursos, ele aceitou um emprego como balconista em uma lanchonete no calçadão de Coney Island. Enquanto servia sorvete, ele praticava piadas com os clientes. Alguns riam, outros iam embora. Todos eles o ensinaram a ter timing. Ele aprendeu a ler as pessoas e a se adaptar na hora. Mais tarde, ele brincou dizendo que esse emprego fez mais pela sua carreira do que qualquer produtor jamais havia feito. Em 1920, ele já se apresentava sozinho e usava o nome artístico George Burns em tempo integral. Trabalhou em bares clandestinos durante a Lei Seca, onde batidas policiais podiam acontecer a qualquer momento. Certa noite, precisou se esconder em um depósito de carvão para não ser pego. Ao sair, estava coberto de fuligem preta e humilhado. Mas, estranhamente, energizado, essas noites o fizeram perceber que precisava de alguém para lhe dar equilíbrio no palco. Precisava de um parceiro que acompanhasse seu ritmo. Esse parceiro apareceu em 1923. Ele conheceu Gracie Allen em Chicago, em uma agência de reservas. Ele estava fazendo testes com a dançarina Maggie Healy, mas a demitiu frustrado porque ela esqueceu suas falas. Mais tarde, ele encontrou Gracie, uma artista irlandesa-americana de 27 anos cujo grupo familiar havia se desfeito. O primeiro encontro foi simples, mas ele sentiu algo diferente nela. Perguntou se ela gostaria de experimentar seu número. Eles ensaiaram e George planejava ser o engraçado enquanto ela fazia o papel sério. Mas quando se apresentaram para uma plateia, tudo mudou. As pessoas riram da confusão inocente de Gracie. A voz dela, o timing, as reações rápidas atraíam todos os olhares. George percebeu isso instantaneamente e mudou o número da noite para o dia. Gracie se tornou a personagem excêntrica e ele, o observador paciente que a deixava brilhar. O primeiro show juntos, no Hill Street Theatre, em Nova York, provou que a magia era real. O público os adorou. As gargalhadas ecoavam. Aquela primeira rotina, chamada 6040, mostrou a eles o que funcionava e o que não funcionava. George disse que havia uma conexão entre Gracie e o público com a qual ele jamais conseguiria competir. Em 1924, eles se juntaram ao circuito de Pantages e criaram sucessos como suas rotinas de tontura e costeletas de cordeiro. Ganhavam $50 por semana e até compraram seu primeiro carro. A vida finalmente parecia estar se abrindo. No final de 1925, George sentiu um medo que não lhe agradava. Outro artista estava cortejando Gracie. Na véspera de Natal, ele disse a ela que ela tinha que escolher, casar com ele ou ir embora. Foi uma decisão ousada e complicada, mas Gracie concordou. Eles se casaram em 7 de janeiro de 1926, em Cleveland. A cerimônia foi pequena, mas o impacto foi enorme. A partir daquele momento, suas vidas pessoais e profissionais se entrelaçaram. Semanas depois, assinaram um contrato de 6 anos com a RKO, que exigia que nenhum dos dois se apresentasse sozinho. Isso os uniu em uma parceria que duraria décadas. O contrato prometia estabilidade, mas a vida trouxe novas sombras. Gracie começou a desmaiar durante os ensaios. Os médicos mais tarde descobriram que a causa era um problema cardíaco que a acompanharia pelo resto da vida. George jamais imaginara que alguém tão cheia de energia pudesse ser tão frágil. Ela continuou se apresentando mesmo assim. Superou a dor e o cansaço por anos, conquistando a admiração de todos ao seu redor. Essa condição finalmente a forçou a se aposentar em 1958 e a levou à morte em 1964. Mas, durante sua ascensão, ela carregou o espetáculo nas costas com uma força que ninguém da plateia conseguia ver. Em 1927, George Burns e Gracie Allen subiram ao palco do Palace Theatre em Nova York e algo mudou para eles. O Palace era o lugar mais alto que um número de vaudeville poderia alcançar. E quando se apresentaram lá, ganhando US$ 1,5 por semana. Parecia que o sonho que perseguiam há anos finalmente estava ao alcance. O público os adorava, especialmente a lógica peculiar de Gracie, que não fazia sentido, mas sempre funcionava. Os críticos os comparavam aos irmãos Marx e as risadas daquelas noites os acompanhavam aonde quer que fossem. Sua ascensão parecia rápida à vista de fora, mas por trás dela estavam os anos de luta, mudanças de papéis e a descoberta de que Gracie era a verdadeira faísca que iluminava o ambiente com uma pergunta confusa atrás da outra. O palácio os consolidou como uma das principais atrações e os impulsionou para a próxima fase de sua ascensão. 2 anos depois, em 1929, eles atravessaram o oceano para uma turnê de rádio da BBC que durou 15 semanas.
A viagem deveria ter transcorrido sem problemas, mas assim que chegaram, a alfândega britânica confiscou os charutos de George. Ele fumava desde os 10 anos e, de repente, não tinha nada para acalmar os nervos. Então, transformou a frustração em piadas sobre abstinência e incorporou isso ao seu show. O público britânico adorou. Suas rotinas se espalharam por um continente que não os conhecia, mas os acolheu com programas de rádio lotados e cachês altos. Essa turnê os transformou em figuras internacionais e mostrou como regras, culturas e costumes diferentes podiam se tornar comédia se bem trabalhados. Em 1931, eles já eram famosos o suficiente para participar do Ziegfeld Follies, um dos espetáculos mais glamurosos da América. Eles dividiam o palco com artistas como Eddie Cantor, mas para Gracie, viajar era exaustiva. Ela detestava voar, então as viagens de trem se tornaram jornadas intermináveis entre cidades. Durante um espetáculo, ela torceu o tornozelo no meio da apresentação. A dor era aguda, mas George a pegou no colo, a carregou até o palco e ela continuou atuando sem que a plateia percebesse. Essa história se tornou mais uma das que os acompanharam, prova do profundo laço que os unia e do respeito que tinham pelo público que lotava os assentos. Nessa mesma época, George fazia algo que poucos artistas ousavam fazer. Enquanto outros gastavam seu dinheiro com roupas e quartos de hotel luxuosos, ele usava os ganhos do vaudeville para comprar discretamente imóveis retomados durante a crise de 1929. Ele comprava propriedades por trocados enquanto o país entrava em pânico. Quando a Grande Depressão chegou e os cinemas fecharam, esses investimentos os ajudaram a se manter à tona. Muitos artistas não tinham nada, mas George havia previsto o que estava por vir e garantiu que eles não afundariam quando a indústria fosse abalada. Sua estreia no cinema aconteceu em 1930 com curtas da Paramount, como Costeletas de Cordeiro. Mas até mesmo esse momento teve uma reviravolta. Em uma das exibições, a bobina emperrou e o projetor explodiu, queimando as sobrancelhas de George e enchendo a sala de fumaça. Em vez de fugir, ele transformou o acidente em piada na hora, improvisando sobre a explosão como se fizesse parte do plano. Os executivos ficaram boquiabertos, tinham acabado de ver alguém transformar o medo em riso em segundos. E essa perspicácia marcou as pessoas, abrindo mais portas do que qualquer roteiro poderia. O sucesso no rádio aconteceu em 15 de fevereiro de 1932, quando o programa de George Burns e Gracie Allen estreou na NBC. Cada episódio tinha 15 minutos. E era construído em torno dos mal-entendidos hilários de Gracie, que de alguma forma resolviam tudo. Em meados da década de 1930, quase 40 milhões de pessoas sintonizavam o programa semanalmente. Esse número era quase surreal numa época em que a maioria dos programas não atingia nem metade dessa audiência. O estilo era descontraído, em grande parte improvisado e cheio de surpresas. Os ouvintes podiam ouvir risadas genuínas, confusão real e faíscas reais entre os apresentadores. A audiência saltou de 19,3 para 30 e 1,3 em um ano, um aumento de mais de 60%. Eles provaram que o rádio não precisava de roteiros rígidos para funcionar. Bastava honestidade, ritmo e duas pessoas que soubessem interagir. Em 1933, Gracie realizou uma campanha presidencial falsa como parte de uma longa rotina de comédia. Ela chamou a campanha de A Festa Surpresa. Percorreu 39 estados e chegou a imprimir cédulas de votação. Alguns eleitores realmente escreveram o nome dela durante a eleição real de 1940, o que confundiu as autoridades locais até que perceberam que tudo não passava de uma farsa. Ela prometeu taxar apenas o tipo certo de nuvens e planejou dar cargos no gabinete a amigos com roupas elegantes. O mascote era um canguru e o slogan era "Está tudo garantido". A campanha aumentou a audiência do programa de rádio em quase 40% e fez com que os veículos de comunicação questionassem a facilidade com que o entretenimento podia se misturar com a política. Era uma brincadeira, mas serviu como um reflexo da realidade do país. Mesmo nos bastidores, a parceria deles continuava surpreendendo as pessoas. George escrevia quase todos os roteiros, mas sempre dizia ao público que Gracie era a força criativa. Numa época em que os homens geralmente levavam todo o crédito, ele queria que o mundo visse o talento dela. Em um episódio de 1935, Gracie brincou dizendo que havia se esquecido de que era casada com George. Os fãs acharam que era real. Milhares de cartas chegaram acusando George de maltratá-la. Ele teve que ir ao ar ao vivo no rádio para esclarecer a confusão e dizer que o casamento deles era sólido. Em vez de prejudicá-los, o incidente aumentou a audiência em 20%. As pessoas adoraram o fato de a ficção parecer real. A próxima grande mudança aconteceu quando eles se mudaram para a CBS em 1934. Por $10 mil estadunidenses por semana.
Numa época em que a maioria dos americanos ganhava menos de $2.000 americanos em um ano inteiro, esse salário era surreal. Eles começaram a misturar eventos da vida real ao programa, especialmente quando Gracie teve que fazer uma apendicectomia de emergência em 1937. Eles transformaram a cirurgia dela em parte da história e até trouxeram médicos de verdade para a transmissão. A mistura de verdade e comédia fascinou a todos e mudou a forma como os roteiristas de rádio abordavam a narrativa. Isso fez com que o público se sentisse próximo a eles, como se fossem da família. Em 1938, o sucesso chegou a tal ponto que compraram uma mansão em Beverly Hills. Deveria ter sido uma recompensa tranquila. Mas, certa noite, George deixou um charuto aceso sobre a mesa. O charuto girou, queimou o tecido e provocou um incêndio que se alastrou mais rápido do que qualquer um esperava. Eles mal conseguiram salvar a casa. Os jornais fizeram a festa com a história. Em vez de esconder o ocorrido, transformaram o susto em um episódio chamado A Casa que Queimou. Gracie se culpou no roteiro e transformou o desastre em piadas que fizeram as pessoas se apaixonarem ainda mais por eles. A capacidade de rir dos próprios erros se tornou parte do charme deles. Hollywood também foi um capítulo importantíssimo para eles. A entrada no cinema começou com a grande transmissão em 1932, onde o dueto Love and Bloom os tornou figuras nacionais. Mas os problemas com a censura continuaram a afetá-los. Os executivos do estúdio achavam que as piadas de Gracie, que a deixavam tonta, soavam muito sugestivas e forçaram reescritas. George, então, trazia de volta as falas originais como improvisos durante as filmagens. Era uma rebeldia divertida, mas moldou a maneira como os comediantes mais tarde se opuseram às rígidas regras dos estúdios. Em 1933, Gracie quase se machucou no International House quando o fino cabo de aço que prendia seu número no lustre se rompeu e a fez cair de uma altura de cerca de 3 metros. George estava por acaso bem embaixo dela e a amparou, fraturando 2 costelas no processo. Eles continuaram a apresentação, rindo como se a queda fizesse parte da cena. Os cinegrafistas ficaram paralisados, sem saber se deviam pedir ajuda ou continuar filmando. Aquele momento acabou entrando no filme, transformando uma quase tragédia em um clássico da comédia. Em 1937, eles trabalharam com Fred em uma cena com uma donzela em apuros. Durante uma cena importante, Gracie entrou em pânico e esqueceu os passos de dança, dizendo sem pensar que estava perdida em Londres. O olhar dela não perdeu o ritmo. Ele contornou a confusão dela com elegância e transformou a situação em uma rotina espontânea que fez todos rirem. Mais tarde, ele chamou aquilo de pura magia. Mostrou como a sagacidade podia transformar acidentes em momentos icônicos. Durante a WWAN, Women's World Association of America, eles se apresentaram para as tropas em 1941, animando os ânimos nos acampamentos. Mas Gracie se viu envolvida em um escândalo peculiar. Meias de seda eram escassas durante a guerra, então ela contrabandeou alguns pares para distribuir como presentes. As autoridades as trataram como contrabando. Ela quase foi levada à corte marcial, até que George usou toda a sua influência. As tropas passaram a amá-la ainda mais depois disso. Tornou-se uma daquelas histórias escondidas que revelaram o quão ousada ela podia ser. Em 1945, eles estavam no auge. O filme deles, Duas Moças e um Marinheiro, arrecadou mais de $4 milhões. Mas a saúde de Gracie começou a piorar. Ela sofria de enxaquecas tão intensas que precisou se afastar por 6 meses. Durante esse período, George começou a escrever discretamente o rascunho de sua autobiografia. Ele queria preservar a história deles, especialmente os pequenos momentos que só eles conheciam. Aquele rascunho mais tarde se tornou Gracie. Uma história de amor. Capturou a essência da parceria deles de uma forma que os fãs jamais esqueceram. Em 12 de outubro de 1950, algo novo discretamente invadiu as salas de estar americanas. A CBS exibiu o primeiro episódio do The George Burns and Gracie Allen Show, e ninguém imaginava que essa pequena sitcom mudaria a televisão. Foi ao ar ao vivo com plateia no estúdio, o que parecia arriscado numa época em que a maioria dos programas ainda era composta por trechos de programas de rádio ou gravações. Mas, no momento em que George saía de cena e começava a falar diretamente com os telespectadores, as pessoas se sentiam envolvidas como se ele estivesse sentado ao lado delas. O programa fez sucesso rapidamente. Durou 291 episódios até 1958 e rendeu quase dólares americanos 200 mil por temporada no auge. Eles interpretavam a si mesmos em um ambiente doméstico simples, deixando o mundo pensar que estava espiando suas vidas reais. Essa escolha abriu as portas para o boom das sitcoms familiares que moldaram a década de 1950 e guiaram tudo o que veio depois.
Então, chegou o episódio 47, em novembro de 1951. A preparação era simples e agradável. Uma festa surpresa de aniversário para George, ligada aos antigos eventos de campanha de Gracie na década de 1930. Mas a verdadeira surpresa veio de um bolo cenográfico que explodiu prematuramente. A cobertura voou para todos os lados. O elenco ficou paralisado por um segundo. Em seguida, caiu na gargalhada. Os produtores deixaram tudo ir ao ar ao vivo. O público em casa ouviu o susto no estúdio e adorou cada segundo. A televisão daquela época não tinha rede de segurança, e acidentes como esse se tornaram parte do seu charme. Aquele momento constrangedor se transformou em uma das cenas mais comentadas da década. Mas o riso na tela escondia uma ferida pessoal. No início dos anos 1950, George admitiu ter tido um caso de uma noite durante uma turnê. A culpa o consumiu. Parsa Radomir comprou para Gracie um anel de diamantes de $10.000 americanos e um arranjo de prata de $750 americanos. Ela permaneceu em silêncio, nunca o confrontou. Por décadas, o mundo os viu como perfeitos. A verdade só veio à tona anos depois, em sua autobiografia. E mesmo essa dor carregava o humor de Gracie. Ela chegou a dizer a Mary Livingstone, esposa de Jack Benny, que desejava que George a traísse novamente, pois precisava de mais um pretendente. Por trás de todo o brilho do casamento televisionado, havia um mundo particular de arrependimento, perdão e um amor complicado. Conforme a década avançava, Gracie começou a perder as forças. Ela convivia com problemas cardíacos não diagnosticados desde a infância, mas somente na década de 1950 ficou claro o quão graves eram. Em 1957, ela estava doente demais para continuar gravando. George manteve a verdade em segredo e disse ao público que ela estava de férias. Ela perseverou apesar das enxaquecas de angina e até se apresentou depois de quebrar o nariz. Mas não podia continuar para sempre. Aposentou-se em 1958 e, em 27 de agosto de 1964, faleceu no Hospital Cedars of Lebanon, em Los Angeles, vítima de um ataque cardíaco. Sua saída encerrou um capítulo da televisão que moldou toda uma era. Em 1956, enquanto o programa ainda estava no ar, Jack Benny fez uma participação especial. Os fãs adoraram ver os dois gigantes juntos. Mas, nos bastidores, George tropeçou em um cabo e fraturou o quadril aos 60 anos. Ele se recusou a parar de trabalhar e filmou o resto da temporada sentado. Transformou essa lesão em mais um capítulo de sua lenda, brincando mais tarde que era um pequeno preço a pagar pela comédia. Seu espírito jamais se curvou, mesmo quando seus ossos cederam. O dia em que Gracie morreu o devastou. Em 27 de agosto de 1964, ela faleceu aos 69 anos e George quase desmaiou em seu funeral. Mais tarde, ele disse que havia chorado apenas 2 vezes na vida, uma por sua mãe e outra por Gracie. Durante 2 anos, manteve uma cadeira vazia no palco durante seus shows ao vivo. Ele se virava para ela, dizia suas falas e contava para a plateia que ela estava logo fora do palco. As pessoas choravam com ele. Aquela cadeira vazia se tornou um símbolo do amor que ele carregou muito tempo depois que ela se foi. Mas a vida continuou. Em 1965, ele tentou um novo programa chamado Wendy and Me. Ele interpretava um senhorio que espionava seus inquilinos. Não fez sucesso? Sem o brilho de Gracie, o programa parecia vazio. Durou apenas uma temporada antes de a ABC cancelá-lo. Aos 69 anos, George se perguntou se sua carreira havia chegado ao fim. Ele voltou às turnês em casas noturnas, reconstruiu sua carreira do zero e aprendeu o que significava trabalhar sozinho depois de uma vida inteira como parte de uma dupla. Em 1967, chegou ao seu limite. Bebia muito e fumava sem parar. Durante uma temporada em Las Vegas, desmaiou no palco de exaustão. Os médicos disseram que ele não sobreviveria ao ano se não parasse. Largou tudo da noite para o dia. Nada de álcool, nada de cigarros, nada de muletas fáceis. Mais tarde, ele disse que essa escolha salvou sua vida e se tornou um ponto de virada que o manteve em atividade por décadas. Em 1969, ele tentou novamente com um avô para especiais de Natal. Esperava que isso lembrasse as pessoas de quem ele era. Mas os fãs continuavam dizendo a mesma coisa. Queriam as antigas brincadeiras. Queriam o charuto. Queriam o ritmo da Gracie. George percebeu que precisava de outro contraponto. Então começou a se apresentar com convidados como Carol Channing. Aos poucos, o público voltou a se animar. Aos poucos, ele se reencontrou. Em 1968, publicou sua autobiografia, I Love Her. That's Why You A Amo. É por isso. Vendeu mais de 100 mil cópias. Misturava honestidade com humor, compartilhando detalhes como Gracie, esquecendo onde havia estacionado o carro. O sucesso financiou sua primeira turnê solo.
tornou-se sua ponte para uma nova carreira, apresentando-o como sua própria voz pela primeira vez. Então veio um dos maiores choques de sua vida. Em 1975, ele interpretou Al Lewis em The Sunshine Boys com Walter Matthau. O filme estreou em dezembro de 1975 e foi aclamado instantaneamente na 48ª edição do Oscar, em 29 de março de 1976. Ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante aos 80 anos. Ele venceu estrelas mais jovens, incluindo Richard Dreyfuss, de Tubarão. Hollywood ficou boquiaberta. Sua vitória o transformou em uma lenda viva da noite para o dia. No ano seguinte, ele estrelou Oh, Deus! Ao lado de John Denver. O filme arrecadou mais de 51 milhões de dólares e se tornou um dos maiores sucessos de 1977. George interpretou suas falas com a mesma ironia sutil que o tornou famoso. E ele até incluiu uma cláusula em seu contrato que lhe permitia fumar charutos no set. Ele fumava desde os 14 anos e frequentemente consumia de 10 a 15 charutos por dia. O público adorou ver um deus espirituoso com um charuto e o filme moldou sua imagem no final da vida. Em novembro de 1983, aos 87 anos, ele assinou um contrato de 5 anos com o Caesars World em Las Vegas. Prometeu fazer um show especial no seu aniversário de 100 anos. Os executivos brincaram dizendo que apostariam contra ele viver tanto tempo, mas ele continuou fazendo shows com ingressos esgotados até bem depois dos 90 anos. Ele até brincou dizendo que a última vez que se apresentou no Caesars Palace, o estabelecimento pertencia a Julius. Esse contrato o definiu como alguém que sempre manteve o humor e a si mesmo vivos. Em 1984, aos 88 anos, ele fez uma cirurgia de ponte de safena tripla. A maioria das pessoas desapareceria por um ano. Ele voltou a filmar Oh God, You Devil em poucas mesas, muitas vezes trabalhando em uma cadeira de rodas. Ele escondia isso da câmera e preenchia cada fala com a mesma energia que tinha na juventude. Sua determinação inspirava todos ao seu redor. Em 1988, aos 92 anos, ele recebeu a homenagem do Kennedy Center. Naquela noite, ele cantou um dueto com Bette Midler. Mais tarde naquele ano, lançou Gracie, um álbum indicado ao Grammy que misturava sua voz com gravações de arquivo dela. Os fãs choraram ao ouvi-los juntos novamente. Parecia que ele havia atravessado o tempo para segurar a mão dela mais uma vez, mas o tempo continuou a cobrar seu preço. Em julho de 1994, aos 98 anos, ele escorregou na banheira de sua casa em Beverly Hills. Bateu em uma saboneteira e sofreu um corte profundo na cabeça. No Cedar Sinai. Os médicos perceberam que sua fala estava arrastada. Realizaram uma cirurgia de emergência para drenar o líquido do seu cérebro. Ele teve que cancelar seu tão aguardado show no Caesars Palace, cujos ingressos haviam se esgotado mais de um ano antes. Sua saúde nunca se recuperou totalmente após aquela queda, e sua carreira artística chegou ao fim depois de mais de 80 anos. Mesmo assim, ele continuou fazendo as pessoas rirem, até mesmo de seu leito de hospital. Ele contava piadas para amigos como Milton Berle e ditava novas falas só para se sentir vivo. Em dezembro de 1995, fez uma pequena festa particular em casa, pois estava muito fraco para a comemoração oficial do seu 100º aniversário. Distribuiu charutos e disse aos convidados que os veria aos 101. Em 20 de janeiro de 1996, completou 100 anos, mas em 9 de março de 1996, morreu em casa, vítima de uma parada cardíaca. Esta manhã, George Burns faleceu em sua cama, em sua casa em Beverly Hills, menos de 2 meses após seu 100º aniversário. O veterano comediante estivera doente nos últimos meses, mas vinha se sentindo melhor ultimamente. Seu patrimônio, avaliado em mais de 30 milhões de dólares, foi a leilão na Suez, em Beverly Hills, no dia 10 de outubro de 1996. Havia 266 lotes, que variavam de roteiros a charutos. Ele deixou tudo para o Cedars Sinai Medical Center, o United Jewish Fund e o Motion Picture Fund. Sandra e Ronnie não receberam nada. Alguns ficaram chocados, mas aqueles que o conheciam entenderam que a caridade havia se tornado sua última forma de retribuir. Sua influência jamais se apagou. Jerry Seinfeld sempre disse que o livro de George, Living It Up, moldou a maneira como ele escreve piadas. O timing precisa de George. Sua dicção calma e seu estilo de homem sério se tornaram a espinha dorsal da comédia moderna. Seus charutos e martinis se tornaram símbolos, mas médicos disseram mais tarde que foram sua mente afiada e seu amplo círculo social que o mantiveram vivo por tanto tempo.